Olá, amados, boa noite. Estou eu aqui de volta para quem já estava me vendo. Eu acho que eu estava com um probleminha aqui na internet, na conexão. E aí não estava conseguindo, não estou conseguindo aqui chamar a nossa convidada, a doutora Renata Cortella, que vai nos dar aí super dicas, né, de como se alimentar sem nada de origem animal. Um minutinho aqui que eu tô chamando ela aqui, mas não está indo. Aqui, agora vai. Vocês podem ir mandando as dúvidas. Eu não sei o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo. Acho que minha internet não está muito boa hoje, não sei porquê. Rê. Ai, Olá! Rê, eu acho que minha internet não está muito boa, não sei porquê. Estou tentando um tempão te chamar e não estou conseguindo. Tive Eu que vi, sair. eu tô assim. Eu saí e entrei de novo, porque Eu achei que vi, não tava bom. mas deu tudo Gente, essa é a certo. Rê. Olá! É, eu só dei uma introduzida assim rápida, Rê. Falei que é, a gente vai tentar hoje tirar dúvidas, né, com relação à alimentação sem carne, né, Isso, para quem quer comer sem carne, para quem quer virar vegetariano, para quem é vegetariano e quer virar vegano, sim. né? E a Renata, ela é ótima com planejamentos e com alimentação, assim, com pratos lindos. Então, ela com certeza ela vai dar muita dica aí para quem não sabe, né? Ai, mas o que que eu vou comer no café da manhã? Sim, Ai, mas eu quando eu tô na rua, eu não tenho o que comer na rua, né? sim. A gente vai falar bastante disso. A gente já combinou, né, Rita? A gente fazer primeiro uma coisa bem simples, tá? Então, assim, os vegetarianos de longa data nos perdoem, que a gente vai começar do Sim. básico e aí depois a gente vai, né, aprofundando à medida que a gente for falando e a gente vai vendo as perguntas, né? Enquanto eu falo a rever, enquanto ela fala eu vejo Isso. e assim vai. Rê, faz uma apresentação sua aí, Muito para bem. quem não te conhece ainda. Eu sou a Renata Cortella, eu sou médica. Eu trabalho com nutrologia, avaliação metabólica e nutricional, medicina do estilo de vida, faço pós em homeopatia. Eu gosto desse atendimento, esse acompanhamento, a visão do paciente por inteiro. Então, a gente fala bastante sobre físico, metabolismo, mas fala também pelo emocional, mental. Para mim é importante ter esse acolhimento, essa visão do paciente. E parte do atendimento é falar de comida, né, Fê? Mesmo a gente sendo médica, Isso. a gente acabou E tendo eu que estudar a parte da alimentação, porque ela faz parte, né, para a gente prevenir doença e tratar a doença, a gente tem que estudar sobre isso. Então, é parte do atendimento. E eu gosto muito na minha página, no meu Instagram, de mostrar esse planejamento, como ele pode ser simples, fácil. Que o vegetarianismo, o veganismo parece uma coisa, né? Não sei de onde veio essa ideia de que é caro e difícil, mas assim, a nossa intenção, tanto com o grupo Médicos Vegetarianos, como nas nossas páginas pessoais, é mostrar como é uma coisa acessível, né? E é o melhor para todo mundo. Então, esse é o meu propósito, é fazer isso no consultório, nas páginas, nas minhas vivências, nos meus workshops, que é para a gente mostrar realmente que como pode ser simples, fácil, gostoso e acessível. Bom, para quem ainda não me conhece, né, já fiz algumas lives aqui, mas eu sou Fernanda, eu sou pediatra, sou nutróloga também. Também trabalho com alimentação muito, adoro falar de alimentação, trabalho principalmente com prevenção, e não dá para pensar em prevenção de doença nenhuma sem a gente passar pela alimentação, é impossível isso. Né? Então, nas minhas consultas, eu falo muito de alimentação, né? Da importância da gente se alimentar bem, oriento a alimentação. E hoje vamos aqui tentar, né, ajudar todo mundo aí que está querendo, né, parar de comer carne, ou Uhum. você que também está querendo diminuir, porque não precisa, né, Rê? Nem todo mundo vai parar de comer de uma vez só.
né? Sim. Às vezes a pessoa ela, tem um tempo que ela precisa respeitar, né? Precisa a gente saber respeitar o nosso corpo também. E às vezes assim, eu como carne 2 vezes por dia. Aí ela começa, eu vou comer só uma vez por dia. Aí depois começa, vou fazer a segunda sem carne, né? Uma vez por semana vou comer, não vou comer carne. Aí depois ela vai vendo que aquilo é possível. Agora eu vou parar a carne vermelha. Agora eu vou parar o frango, né? E vai aos pouquinhos. Então, porque muita gente desiste porque tenta essa coisa assim do, eu vou parar, se eu não conseguir parar tudo de uma vez só, eu também não quero. Não é assim com todo mundo, não tem que ser, né? E a gente está aqui para ajudar exatamente nesse momento, né? Então, às vezes tem recaída, né? É muito comum você começar e de repente te chamam para um churrasco, né? E aí você despreparado, né? Porque agora a gente não cai mais nessa, né, Rê? Mas quando a gente está recém é, Recém-criada. é, recém-vegetariana, né? A gente vai meio despreparado para os lugares, né? Sim, E sim. aí, caramba, dá fome, né? Dá Sim. vontade, porque vontade, eu falo que é uma coisa assim meio doida, né? Porque eu já sou vegana há 8 anos e ainda assim, hoje ainda tem horas que eu tenho vontade. Eu nunca mais comi carne, mas são muitos anos comendo, então a gente tem uma memória afetiva muito importante. É bom a gente respeitar isso, né? Então, para quem está querendo começar e está se sentindo meio desmotivado, ai meu Deus, tem que ser para sempre também é uma coisa legal. Não coloca na cabeça que tem que ser para sempre. Enquanto der. Porque se a gente bota um prazo muito longo, eu tenho que fazer isso, aí a gente acaba se sabotando. Então, acaba não dando certo por conta disso. Então, Rê. Até uma das perguntas foi essa mesmo, né? Então, só aproveitando o gancho, Fê, se a gente pode parar de uma vez ou se tem que ser devagarzinho. Isso é uma coisa muito individual. O corpo tem que desacostumar? Não. O corpo você não tem que tirar aos poucos uma coisa que te faz mal. Você pode parar repentinamente. O que vai mudar realmente é a organização, planejamento, adequação alimentar. Mas você pode. O que vai mudar realmente é isso. Então, eu tô pronta para tirar, nossa, de repente eu não quero mais, não posso nem ver. Porque acontece, muito paciente fala assim, eu vi um documentário e não quero mais ter nada de origem animal na minha boca. Ok. Não, é um processo, para mim é muito difícil, tem essas memórias, etc. O laticínio, principalmente, né, que é mais desafiador. Então é o processo de cada um. Não tem regra nesse sentido, é fazer o que é confortável com você. Até porque não tem carteirinha, né? Eu sempre falo, não tem carteirinha, não tem contrato. Né? Então você pode fazer o que você está sentindo à vontade para fazer, né? Sim. Não deve nada para ninguém. Então, aí, vamos começar assim, Rê? Como é Vamos. que a gente faz? Eu anotei até, que já estou até aqui anotando, vocês vão me ver anotando, gente, porque vocês estão mandando aí, eu estou anotando aqui para a gente não esquecer, né? Eu fiz, assim, um roteirinho aqui pra gente, né? Começar falando, né, Rê, como que a gente substitui a carne, né? Que é, assim, é o básico que eu falei, o básico do básico do básico, né? Tá, tirei a carne, vou colocar o que no prato. E aí eu gosto de dar um exemplo, eu gosto de usar o meu exemplo, né? Porque eu até meus 20 anos, assim, né? A minha comida básica, minha alimentação básica era bife, arroz e batata frita. Então aí assim, imagina uma pessoa que come bife, arroz e batata frita, falam assim para ela, né? Tá, você agora não vai mais comer carne. Meu Deus, né? Caramba, como é que vai ser? Vai comer arroz e batata frita, né? Por quê? Porque eu já tinha uma alimentação péssima, né? Eu não comia quase nada de nutriente, né? E aí é isso. E infelizmente bife, arroz e batata frita é a comida que a imensa maioria da nossa população come, né? Quando pode comer até. Às vezes ainda tem um feijão, mas nem é todo mundo que come feijão. E aí, quer dizer, eu nessa situação, pensar como é que você pulou daí para virar vegana, né? Então, assim, não foi. Eu sou vegana há 8 anos, eu tô falando de quando eu tinha 20 anos. Quando eu entrei na faculdade, a minha alimentação começou a melhorar, porque eu comecei a ver minhas amigas comerem salada, coisa que eu não comia em casa, porque minha mãe não me ensinou, minha mãe não gosta. Então, isso também é super importante, né? Que é o hábito familiar, né? E aí eu sou pediatra e não posso, né, deixar de falar isso, porque às vezes a mãe não come e não oferece para o filho, e aí o filho não experimenta. Eu brinco lá no consultório assim, olha, você não gosta, mas dá mesmo sem você gostar. Mas não dá fazendo cara feia, não, porque às vezes a gente não gosta de berinjela. Aí a gente vai oferecer berinjela, a gente
fala assim, faz uma cara meio feia, a criança percebe, né? Sim, sim, sim. Então, É. e tem tanta coisa que... Berinjela mesmo, né? Eu não gostava de berinjela. Hoje eu amo berinjela. Que às vezes a gente precisa comer mais vezes para gostar. Então, é assim, né? Voltando aí à questão do básico, né, gente? Como é que a gente vai fazer? Se a gente tem um prato que tem muito pouco nutriente, arroz, bife e batata frita, realmente fica difícil a gente pensar, tirou a carne, vai comer arroz e batata? Mas é cultural que a gente não pense na proteína vegetal. E muita gente come arroz, bife, feijão e uma salada, né? E aí quando já olha só, já botei feijão e a salada, já melhorou, né? Porque aí quando eu tiro não sei o quê. E aí eu falei assim, poxa, mas quando eu comia carne, tinha dias que eu passava a semana comendo macarrão, nhoque, sem comer carne, ou comia uma vez por dia só e não me preocupava. Mas quando a gente resolve parar, o negócio meio que parece que fica latejando na nossa cabeça. Então, é assim, né? Suplemento é para quem precisa. Quando a gente para de comer carne, a gente fica com a sensação de que não está comendo proteína, porque culturalmente a nossa mente, teve uma outra pergunta falando sobre isso também. A nossa mente está acostumada a ver proteína sinônimo de carne. A nossa mente não vê, né, pelo menos na imensa maioria das pessoas, né, em quem não foi, Sim. quem não nasceu numa família vegetariana, quando você pensa em proteína, você pensa em carne. Uhum. Infelizmente, isso acontece até com médico e até com alguns nutricionistas. Infelizmente. Então, imagina, você está pensando que proteína é igual a carne. Aí você tira a carne, caramba, eu tô sem comer proteína. E você esquece que o feijão tem proteína, que o arroz tem proteína. O Na verdade, brócolis, né? brócolis, todos os alimentos vegetais têm proteína. Sim. Acontece que tem aqueles que têm mais, né? Que são as leguminosas, como a Rê estava explicando, né? As castanhas, né? Amendoim, castanha do Pará, castanha do caju, amêndoa, deixa eu ver mais o que, nozes, tudo isso também tem muita proteína. Só que qual é o problema? A quantidade de calorias, gente. E aí Gordura. não dá pra gente pensar em suprir a necessidade de proteína comendo castanha, porque senão a gente vai virar bola, vai rolar, né? Mas tem proteína Exatamente. também. E aí, quando a gente, voltando, né, parou a carne e começou a comer proteína vegetal, a gente acha que está comendo pouco. Na verdade, a gente adequou. Porque a alimentação com carne chega a ter 2 a 3 vezes a quantidade de proteína que uma pessoa precisa. E quando é que precisa suplementar? Geralmente, quem precisa suplementar, né, Rê, é homem, assim, que pesa tipo 80, 90, acima de 80 quilos, porque não consegue comer assim mesmo. Tem muitos pacientes que conseguem, porque aí Uhum. Eu a gente tenho. vai ter que avaliar direitinho, né? A gente faz isso através de alguns exames que a gente pede, né? E da história da pessoa. E aí a gente vê assim, bom, olha, você consegue comer tanto a mais de feijão? Você consegue comer tanto de tofu? Às vezes a pessoa, o paciente consegue, às vezes não. Quando não consegue, aí é que a gente vai pensar em usar um suplemento. Até porque, gente, comer comida é muito mais gostoso. Comer um prato de feijão, um prato de grão de bico. Porque essas proteínas vegetais, eu particularmente acho horrorosas. Fique aqui bem entre nós aqui, mas às vezes precisa, né, Rê? Então, assim, o cara Sim. tem um consumo alto, que é o caso que a Renata falou dos atletas, né? Uhum. E aí não está conseguindo comer, ou porque fica com muitos gases, se sente inchado, porque tem essa particularidade também, as leguminosas, né? Às vezes a pessoa se sente muito inchada e não consegue comer muito. Uhum. Mas ninguém fica com deficiência de proteína. A gente tem essa sensação, na imensa maioria das vezes, é só uma falsa sensação de que se está comendo menos, né? Que você está Sim. comendo pouco. Na verdade, você está adequando ao que o seu corpo precisa. Porque você comia muito, o excesso é prejudicial e ninguém fala, né? Uhum. Lembrar que proteína animal está cheinho de gordura saturada, entupindo lá nossas artérias, né? Uhum. Entre outras coisas. Exatamente. Então, Rê, completa aí, vê o que eu não falei de Sim, proteína. é isso mesmo. É uma coisa que a gente não tem que se preocupar tanto, na verdade. Então, como a gente acaba consumindo no nosso hábito, né? Então, come presunto no café da manhã, come depois do almoço, depois come uma coisa à tarde. Então, assim, a gente já. Queijo, né? Come queijo no café da manhã demais, né? E Então, aí assim, fica com essa. exato. E assim, além da gente, assim, independente do motivo que você tá querendo reduzir, para a saúde é a melhor coisa. A gente já sabe disso, a gente já tem a ciência do nosso lado
de que uma alimentação mais baseada em plantas é o ideal para a nossa saúde. E a gente, quando tira os alimentos de origem animal, a gente tira essa gordura saturada que a Fê falou. Então, as carnes têm muita gordura, né? Metade de gordura. Os laticínios têm 70% de gordura. Então, por isso que também é uma estratégia para perda de peso, né? Para perda de gordura. Porque você reduz bastante o seu consumo de caloria. A não ser que você se entupa de fritura. Mas, assim, a gente pensa numa alimentação baseada em planta saudável. A gente toma cuidado com as oleaginosas, que são aquelas castanhas. A gente não pode comer muito, porque elas também são fonte de gordura. Mas o restante acaba ficando muito mais leve. Então, você troca uma alimentação restrita, porque tem muita gordura, muita caloria, por uma alimentação que são aqueles pratões maravilhosos, enormes, que você pode comer grandes quantidades e tem pouca caloria. Então, mais uma vantagem dessa mudança alimentar é a gente poder comer mais vezes ao dia e, normalmente, naturalmente, emagrecendo sem sofrimento, sem restrição, sem passar fome, né? Agora, quando tem... Eu vi que bastante gente falou de... Tô comendo um monte de proteína, mas tô perdendo proteína. Não é que dizer massa muscular. O que acontece é que a gente cria tijolinho do músculo, são os aminoácidos. Então, é com a proteína. Mas o músculo, ele se alimenta de glicose, que vem do carboidrato. Então, o que pode estar acontecendo é que você fica muito tempo em jejum. Você não come carboidrato nas horas que você precisa comer. Então, por isso que você está perdendo massa. Então, comer proteína não é sinônimo de ganho de massa muscular. A gente precisa de outros fatores, é isso que a gente olha na consulta, né? Como tá a tua vida, como tá o teu estilo de vida, quais são as suas Exatamente. necessidades, quais os momentos que você vai consumir isso, isso, isso. Então, por isso que é tão importante o atendimento individualizado, né, Fê? Porque aí a Sim. gente vai vendo o caso de cada... Isso que a Rê falou aí, há pouco tempo eu atendi um paciente, até bom dividir com vocês, porque é exatamente isso aí que a Rê falou, né? E homem quase nunca procura, né? Quando procura, que a coisa está apertada mesmo. Geralmente quem procura mais médico é mulher. Mas esse rapaz que me procurou, ele, excelente forma física, percentual de gordura baixíssimo, mas ele queria melhorar. E ele não estava conseguindo. Ele falava para mim assim, poxa, mas eu acho que eu já estou fazendo exercício físico adequado, eu acho que eu me alimento bem, mas eu estagnei no ganho de massa. Ele queria aumentar. E aí, gente, aconteceu exatamente isso que a Renata falou. Ele estava se entupindo, ele era lacto vegetariano, né? Ele estava se entupindo de whey protein e comendo quase nada de carboidrato, porque tem essa moda aí do carboidrato, né? Da low carb. Low carb. Que o carboidrato virou o vilão da história. Exatamente. E aí, assim, parece que eu fiz milagre, né? Porque, na verdade, eu tirei o suplemento. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos comer um pouquinho mais de carboidrato? Ele, não, mas eu vou engordar. Eu falei, ó, confia em mim. Você veio aqui, você pagou uma consulta, né? Tá com um especialista. Então, me dá um voto de confiança. E foi incrível o resultado, porque, na verdade, eu só fiz uns pequenos ajustes na alimentação. Ele começou a comer mais. Quando ele voltou no consultório, né? 2 meses depois que eu marco o retorno, para a pessoa se adequar e para ter um resultado efetivo, né? Que eu fiz lá o exame, né? Que eu faço a bioimpedância para ver a quantidade de gordura corporal, né? Ele tinha ganhado massa muscular e tinha perdido gordura, que ele já não conseguia há muito tempo. Gente, isso só com alimentação. Sim. Então, é muito sério isso, né? Essa coisa que a Renata falou aí, às vezes você se preocupa com a proteína e esquece o carboidrato. Clássico. E aí, né? Não acontece, não ganha mesmo, né? Você está usando, eu falei para ele, você está usando a proteína como fonte de energia, gastando dinheiro, enquanto podia comer um purezinho de inhame, né? Tão gostoso. Exatamente. Uma batatinha assada. Não, e você viu, né? e teve confirmação, né? Ela até colocou aqui, realmente, eu fiz bastante tempo de jejum. Eu já sei, quando o paciente chega falando que está com dificuldade de ganho de massa, eu já sei que tá fazendo low carb, eu já sei que tá ficando muito tempo. Então, assim, gente, são ajustes que a gente faz, que é sem sofrimento pra pessoa. Tão, assim, é só realmente ser certeiro. A gente, com a nossa experiência, a gente já sabe o que indicar, em qual momento indicar. E cada um é único mesmo, né? Então, é normal. Faz low carb, faz jejum, e aí tem compulsão, que ela falou que tem compulsão também depois. É muito comum, gente. Por isso que, assim, eu acho que são questões de prioridades na nossa vida, né? A gente não precisa saber fazer tudo. Então, por que não ter o auxílio de especialista que trabalha com isso, que trabalha com estilo de vida, trabalha com alimentação, para auxiliar na coisa mais importante que você tem, que é seu corpo, seu bem-estar, né? Então, por isso que a gente não tem por que fazer as coisas sozinho. A gente tem que realmente ter esse auxílio.
Então, na alimentação, a gente falou então da proteína, que é uma coisa super, super requisitada, super pedida. Uma questão também que estão perguntando bastante, né? B12. Isso aí, B12. pois é. Vamos lá. Então, Bom, dentro aqui da questão da proteína, Rê, quer falar da B12 primeiro? Eu tinha pensado da gente falar assim, podemos falar. dar exemplos de pratos, assim, para o pessoal montar, um planejamento, assim, ok, para B12, depois a gente volta. Para mim, tanto faz. Não podemos, até porque a gente já fala, inclusive, dos laticínios, né? Que tem bastante gente falando que é ovo-lácteo e tem dificuldade, porque aí já entra junto. Sim. Porque quando a gente pensa nas substituições, nas formas de montar prato, a gente já pensa também no tofu, etc, né? Então, assim, como que a gente faz? A gente pode variar, por exemplo, então a gente tem aquele prato que é metade de hortaliça, um quarto de cereais ou amiláceos e um quarto de leguminosas, e a gente pode fazer o quê? Uma sopa de legumes com, por exemplo, ervilha e quinoa. Não, vou fazer um macarrão, que faz um macarrão 100% integral, com uma bolonhesa de lentilha. Então, isso você consegue variar de acordo com aquela proporção. Aquilo é uma proporção, não regra. E nos outros momentos do dia? Como que a gente vai substituir, por exemplo, o leite, o queijo, a manteiga? Então, aí a gente pensa sempre em fontes vegetais. Então, essa é a primeira dica que eu quero passar para vocês, é para vocês não tirarem e ficarem sem nada. Porque senão aí dá aquela sensação de restrição, né? De punição. Então, não, você vai tirar a manteiga, vai colocar azeite, ou vai botar uma manteiga vegetal. Margarina não, pelo amor de Deus. Mas hoje em dia existem muitas manteigas, né? Manteiga de, sei lá, de castanha, tahine. Mas assim, aí você pode colocar o azeite, e aí você troca o requeijão por quê? Por uma pastinha vegetal. Tudo é questão de você se propor e vai ser um sabor diferente. Mas o bem-estar que você vai sentir, principalmente pelos laticínios serem tão inflamatórios, então dá refluxo, dá aquela digestão difícil, rinite, sinusite, a gente já sabe que está tudo relacionado com o consumo de laticínio. Então, você trocando, o paladar vai ser diferente, o sabor vai ser diferente, mas o seu bem-estar vai ser outro. Então, vamos colocar um hummus, que é aquela pasta de grão de bico. Vamos fazer uma pastinha de tofu. Tofu eu também não gostava, gente, mas é só a gente aprender a fazer, né? É só a gente pensar nele como uma coisa neutra, que a gente vai dar o sabor que a gente quiser. Então, assim, faz requeijão de tofu, faz tofu. O meu preferido é tofu mexido, né? Que eu amasso, tempero com açafrão, salsinha, cebolinha, tomate. Eu amo. E uma outra vantagem do tofu, comparando com o ovo, por exemplo, é que o tofu você faz já para vários dias. Então, como a alimentação pode ser prática, eu vou fazer tofu, eu vou fazer para 4 dias. Eu não tenho que fazer todos os dias. Então, você já pega 1 quilo, já faz. Aí você vai ter pronto já para o seu café da manhã, para o seu lanche da tarde. Romos, a mesma coisa. Faz e já congela. Então, assim, tem como ser muito prático a nossa vida e muito mais saudável, e muito mais barata, né? Tofu é muito mais barato que qualquer queijo, qualquer outro alimento de origem animal. Então, e pode ser muito mais saudável. Então, faça essa organização. Ah, estão falando tofu grelhado. Delícia! Ômega 3 na China, linhaça. Legal, legal que o pessoal já tá implementando. Tofu piri, tofu é vida, faça ele do zero. Exatamente, que maravilha a gente começar a fazer nosso próprio tofu, né? Então, até sempre vem aquela pergunta, né? Pode comer soja? Pode comer soja, né? Soja, você deve lidar muito com isso, né, Fê, como pediatra? De Sim, medo sim, 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 de, sim, de, sim, de sim. ginecomastia. Sim, sim. A soja, gente, é uma excelente fonte proteica. Excelente, excelente. Uma das melhores fontes proteicas que a gente tem, né? Uhum. Então, e aí tem muito esse mito que a Rita tá falando aí, né? Principalmente com criança, né? Por conta lá dos fitoestrógenos, né? Só que já, assim, já tem muito artigo, mas é muito mesmo, né? É só jogar lá no PubMed, quem quiser, porque quem fala assim, não tem evidência científica é porque não está procurando direito, não está com vontade, está com má vontade de ler, né? Sim, sim, sim. Então, tem muita evidência científica falando que não tem nenhuma relação de soja com desenvolvimento de caractere sexual, né? Precoce em criança, seja menino, seja menina, né? Então, tem estudos com fórmula infantil de soja, né, que foi dada para criança, por exemplo, que tinha alergia a leite, não podia tomar. Então, não tinha outra opção, né? Tinha que fazer, porque há um tempo atrás não tinha. Hoje a gente tem as fórmulas lá de aminoácido, fórmula de proteína hidrolisada, mas às vezes a família não tem condição de comprar, porque são fórmulas caras, e aí acaba fazendo a soja.
e tem estudos que acompanharam famílias durante 15, 20 anos, né? E aí que essas crianças usaram, quando bebês, usaram a fórmula infantil de soja e fizeram acompanhamento por 20 anos dessas crianças para ver se tinha alguma interferência o uso da soja. E o que eles concluíram foi que não teve interferência alguma. Então, homem também, a gente tem, né? Eu gosto sempre de citar o Paru, para quem não acompanha ele, pode seguir aí, já estou fazendo a propaganda. O Paru, porque ele é fisiculturista, ele é vegano, e ele fala sempre disso nas palestras dele, que ele agora tem muita proteína à base de ervilha, à base de arroz, né? À base de batata, à base até das castanhas. Mas há um tempo atrás não tinha, era só proteína vegetal, esse suplemento era só de soja. A Rê novinha não deve lembrar disso, eu lembro que eu sou mais velha. Mas ele fala que usou durante muito tempo só isso e que não teve problema nenhum, não ficou com peito, não ficou afeminado, né? Porque os homens têm esse questionamento também, né? Às vezes chega lá no consultório assim, ai, mas se eu começar a comer muita soja, muito tofu, eu vou ficar, vai crescer peitinho em mim, eu vou ficar afeminado, como é que é isso, doutora? E não existe isso, foi bom levantar isso, Rê. Sim, até estão falando assim, gente, mesmo quem tem questão na tireoide, óbvio que é melhor a soja orgânica, assim como é melhor o milho orgânico, o feijão orgânico, né? Sempre ficam pensando só na soja. Então, claro, né? Tudo é melhor orgânico, inclusive todas as outras leguminosas. Agora, não tem alteração de tireoide, não tem. Então, assim, essa parte que os mitos da soja, né? Que não só com ginecomastia, mas todas as outras coisas. Posso comer tofu se tiver neoplasia, que eu vi passando uma dúvida? Pode, gente. Alimentação baseada em plantas é utilizada para prevenção e para tratamento de doenças, né? Ela pode ser coadjuvante no tratamento. Então, pesquisem a fundo. Tudo que eu falo, até no meu Instagram, etc. Pesquisa. A gente está aqui para mostrar uma realidade, mas assim, pesquise. Agora, é claro que tudo que é industrializado a gente não quer. Então a gente tem que tomar cuidado com o que é vegano e o que é plant-based, né? Alimentação baseada em planta é saudável. Vegano nem sempre, nem vegetariano. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Falar aí do leite de soja saudável, tem bastante química, tem bastante aromatizante, corante. Então, assim, não, né? Se a gente pensar no industrializado, é melhor a gente tomar um leite que a gente faça em casa. Um leite vegetal que seja bem limpinho, que não tenha corante, não tenha conservante, etc. Mas ainda assim, um leite ADES é melhor do que um leite de vaca de caixinha. Isso sim, porque o leite de vaca de caixinha é extremamente inflamatório e cheio de substâncias, de agrotóxico, de hormônio, né? De muitas coisas, de antibiótico. Então, gente, a gente vai pensando nas trocas, né? O que pode Pois é, ser... porque com relação bom você falar isso, Rê, ao agrotóxico, né? Porque essa é uma questão que sempre colocam, né? Ah, mas as verduras, os legumes têm muito agrotóxico. Gente, vocês têm ideia de quanto agrotóxico tem na carne? Só que ninguém fala isso. Por que ninguém fala isso? Porque o marketing da carne, ele é muito poderoso. A indústria da carne é muito forte, né? E para quem se preocupa com soja por ser transgênica, não estou falando aqui, não estou advogando para que tem que consumir soja transgênica. Estou só fazendo vocês pensarem, olha só. A ração da galinha, da vaca, do boi, o peixe, é tudo à base de soja. E vocês acham que eles dão soja transgênica para os animais? É claro que não, gente. Não, então, orgânica, né? Soja transgênica. Você acha que eles dão soja orgânica, é isso? É claro que não. A soja que eles dão é a soja pior que possa imaginar aí, que você possa ter no mercado, porque é ração que eles acham assim, é bicho, então vou dar qualquer comida. Sim, né? Tem só que engordar. Então, a gente precisa começar a abrir a nossa mente para esse tipo de raciocínio, porque a carne tem muito agrotóxico, tem muito mais agrotóxico do que os legumes e as verduras, né? Porque muita gente fala assim, mas eu não consigo virar vegetariano porque eu não tenho dinheiro, porque verdura orgânica é muito caro e eu não posso comprar. Gente, sabe, o que custa mais? Um quilo de feijão, 1 quilo de carne. Sim. Qual o tamanho, para quantas pessoas serve 1 quilo de feijão e quantas pessoas se servem com 1 quilo de carne e qual o preço? 1 quilo de feijão é R$5, feijão bom caro, né? Feijão com Brasil aí, fazendo propaganda, né? Feijão máximo. R$5 o quilo. Nossa, eu aqui em casa, eu e minha filha, comemos feijão todo dia, 2 vezes por dia, a gente gasta 2 quilos por semana, né? Imagina, se fosse carne, ia ser 1 quilo, sei lá, quando eu comia carne, era
nossa, era muita carne, Sim, né? exato. Então, são essas escolhas que a Renata estava falando aí, que quando a gente, essas trocas, né? E Sim, muitas vezes a gente quer o sabor, né? E aí que é o perigo, porque quando a gente fica procurando, eu vou largar o queijo, eu quero um alimento que tem o gosto do queijo, né? uhum, Num primeiro momento, eu falo que é uma bengala. Ok, a uhum, gente pode até usar a bengala para a gente conseguir dar aquele exato. passo. Só É, que a gente tem que ter em mente que, poxa, eu vou experimentar também trocar o uhum, requeijão por uma pasta de grão de bico. É exato. lógico que o gosto não é o mesmo. É Vou diferente. trocar o requeijão por um requeijão de inhame. Vai ter o mesmo gosto? Claro que não. Mas eu Assim como pensar não vai ter o assim, mesmo efeito, né? pois é, mas eu vou pensar assim, O mesmo poxa, efeito mas com olha só certeza. os meus ganhos, né? E aí a gente vai se adaptando e vai mudando, né? Sim. Mas pode ser que no início tenha essa questão. E aí, como tem hoje muito alimento industrializado, vegano, né? Que é o Uhum, problema, porque tudo que é industrializado, gente, alguém falou da proteína texturizada da soja, né? É uma uhum, boa opção como proteína, fonte proteica? É. Mas o melhor é a sojinha em grão, né? E uhum, tem até algumas marcas já que são orgânicas, né? Para quem está preocupado está querendo só consumir orgânico. uhum. Então, é melhor do que a proteína texturizada. Não é que a proteína texturizada seja ruim, não é. É porque é industrializada e a gente está sempre tentando consumir o menos possível de Uhum. industrializado. Às vezes a gente precisa, né? Às vezes eu preciso orientar o paciente a tomar um leite vegetal industrializado por conta da quantidade de cálcio que a pessoa não está conseguindo, né, Uhum. consumir. Aí tem exame, a gente faz isso, né, no consultório, para ver, a gente vai, poxa, não está dando conta de consumir o cálcio que precisa. Eu falo, olha, ou você toma comprimido, ou você vai tomar um copo de leite vegetal industrializado, porque é enriquecido com cálcio. São Uhum. estratégias que a gente usa, né, para otimizar a alimentação. Né? Mas é Uhum. tudo isso muito individual, né? Uhum. Exatamente. Então a gente tem que ver o nosso processo, mas sempre buscando uma alimentação mais feira, menos mercado. Então, sempre pensar na alimentação saudável é isso, mais feira, menos mercado, descasque mais, desembale menos. E aí, naturalmente, a gente vai fazendo o melhor pra gente, o melhor pro meio ambiente, por questão de plástico, o melhor pro meio ambiente, também pensando na parte que a gente está reduzindo o consumo de animal. Então, na verdade, esse pensamento, ou a alimentação mais baseada em plantas, na verdade melhor para a gente, para o todo, né? Para o meio ambiente, para o nosso organismo, para a nossa saúde. Então, é isso que a gente vai pensando. Então, tem bastante gente perguntando de proteína de soja. Então, assim, não é ideal porque ela é processada, né? Ela é multiprocessada. O legal é a gente comer, então, o integral. Então, a soja, por exemplo. Mas não precisa comer soja, gente. Pode ser outro feijão, pode ser. Não tem que comer soja, É porque quando a gente larga a carne, como a proteína de soja, ela parece carninha moída, né? A gente fica com aquele, é a emoção, né? É o coração. Eu lembro que quando eu parei de comer carne, eu comia proteína industrializada de soja todo dia. E hoje eu não me lembro quando foi a última vez que eu comi. Olha só. Então, assim, eu quase não tenho soja na minha alimentação. Não tenho, sim, né? sim. Quando eu boto, eu faço uma saladinha, que eu faço grão de bico, feijão e soja. E boto cenoura, tomate e cebola. E eu Sim, como que é fresquinho, que aqui no Rio faz sim. um calor do cão, sabe? Então, às vezes a gente quer uma coisa, a gente não consegue comer o feijão porque é quente, esquenta. Enfim, eu tenho sempre na manga isso. Mas não precisa comer soja. Não. Virar vegetariano não é igual comer soja todo dia. Não tem que, a não ser que você goste. Perguntaram a diferença da proteína texturizada, a marrom e a clara. Corante, tá? A clara é menos corante. Eles botam Uhum. mais corantezinho para ela ficar com aquela corzinha mais A escura. cor da carne. É, para ficar na cor da carne. Aí, assim, é claro que a clara é melhor, né? Porque tem menos corante. Vou dar uma pausa aqui, só para lembrar uma coisa. A gente está falando, deixa a live salva. No nosso canal, a gente tem um canal, o Médico Vegetariano tem um canal no YouTube, e a gente coloca tudo lá, tá? Todas as nossas lives, elas estão indo para lá, tá? Não, Uhum. não vai estar lá. Você saiu hoje, ainda tem 24 horas, né? Ela fica no Instagram. E, Depois a gente coloca lá no canal, né? Porque tem que sim. dar uma editada, uma melhorada, tem que baixar tudo isso aqui. E aí a Uhum. gente vai para lá. Bom, acho que a gente falou. Eu tinha anotado aqui, Rê, proteína vegetal. Gente, proteína vegetal tem muita marca, né? Então, tem que experimentar e ver qual que você se adapta, qual que você gosta. Tem algumas marcas
que vende em sachê. Eu sempre sugiro meus pacientes primeiro experimentarem o sachê, porque você compra aquele potão e depois não gosta e não é barato, né? Mas, lembrando que, primeiro, gente, tem que aumentar o consumo da leguminosa, que na maioria das vezes, principalmente para mulher, já é o suficiente, né? Homem, às vezes, dependendo do peso, aí realmente vai precisar usar o suplemento. Mas tudo que a gente come a mais, inclusive proteína, né, Renata? Sim. Vira gordura. Então, cuidado, porque às vezes a pessoa não está emagrecendo, virou vegetariana e não está emagrecendo, porque não está diminuindo caloria, porque está preocupada aí com a proteína e está comendo muita caloria através das proteínas. Então, tem que tomar cuidado com isso. Por isso tá? tem que ser bem orientado, né? Então tem que ver realmente em cada caso, nem todo mundo precisa de proteína extra, né? Proteína vegetal. Fê, a gente tem só mais 20 minutos, vamos falar de B12. Vamos. A B12, então, gente, não adianta tomar polivitamínico, eu já vou pensando em algumas perguntas que eu recebi aqui. Não adianta tomar polivitamínico como os que tem por aí, muito menos no Brasil, que tem uma dosagem muito baixa. Geralmente, os complexo B também tem uma dose muito baixa de B12, que aparentemente, assim, fala, mas tem tudo que é necessário. Mas hoje em dia a gente já sabe que essa dosagem que eles recomendam é muito baixa. A gente tem que suplementar uma dose muito maior. E isso não é apenas para vegetarianos e veganos, tá? 40% dos onívoros têm deficiência, eu vejo isso em consultório. Tenho bastante paciente onívoro também. Então, eu acabo suplementando. Por que isso é importante? Porque dá muito déficit mental. Então, perda de memória, cansaço, dificuldade de concentração, até amortecimento de membros. Então, é muito importante a gente ter uma vitamina B12 bem indicada e bem suplementada. Porque eu vejo que tem alguns grupos até no Facebook que fazem essa orientação e eu já recebi vários pacientes que fizeram dessa forma por autonomia e desregularam todo o metabolismo. Porque a gente tem, quando a gente suplementa B12, a gente tem outros fatores que tem que olhar também. Porque senão a gente causa desequilíbrio do metabolismo. Exatamente. Né? Quando a gente suplementa B12, a gente mexe no metabolismo do ferro, né, Rê? E aí, se a pessoa já tem uma anemia, ela pode piorar a anemia dela. E aí, Exatamente. como é que fica, né? Aí corre pro médico, né? Porque aí ficou feia a coisa, aí para lá, né? Aí já tá feia a coisa. Cuidado com essa suplementação, né? Aí, vamos... a Sol tinha pedido, a querida Sol, nossa colega, né, Rê? Falou assim, para a gente falar algumas coisas mas a pessoa não tiver condição de ir, né, num especialista, porque tem muito profissional que não sabe tratar direito, né, os vegetarianos, infelizmente, né, para isso está a nossa associação aí, né, fazer propaganda da associação, para ver se lá tem um monte de artigo, a gente, mês passado, colocou lá mais de 400 artigos sobre alimentação vegetariana, então os associados têm acesso a isso para ler, para saber como manejar o paciente, né, mas vamos lá. Como é que eu vou saber se a minha B12... Primeira coisa, se eu virei vegana, não estou comendo nada de origem animal, quando é que eu vou começar a precisar suplementar B12? Em tese, o ideal é dosar para ver em quanto que tá e a partir daí a gente traçar uma suplementação. Quando chega no meu consultório e fala assim para mim, Fernanda, não estou comendo mais nada de origem animal, eu já começo com uma dose de manutenção, né? Faço uma dose baixa, mas eu faço... Porque se a B12 ela só tem em alimento de origem animal e a pessoa não está consumindo, é questão de dia menos dia dela desenvolver deficiência. Aí eu não vou ficar esperando, né? Porque às vezes o paciente fala que vai voltar no mês seguinte e volta só dali a 6 meses, né? Né? Então, aí eu já pensando nisso, já com medo, né? Eu já faço uma dose de manutenção para a coisa não ficar tão feia. Só que eu explico que pode ser que essa dose de manutenção não seja suficiente, porque o paciente já pode estar em deficiência, porque, como a Renata falou, tem muita gente que come carne e tem B12 baixa. Sim. E aí, parou de comer a carne, vai ver a B12, é porque parou? Gente, não é assim, né? Parei de comer carne hoje, né? Pergunta também, tinha lá no nosso stories, né? Eu parei de comer carne nessa quarentena aí, né? A gente está 3 semanas, gente, isolado, né? Vamos dizer assim, né? Em isolamento social. Não vai ser em 3 semanas que a tua B12 vai cair de um nível maravilhoso para um nível horroroso de você começar a ter sintoma. Então, assim, se tiver muito baixa, passou o isolamento, você dosou e está muito baixa, isso já era seu de quando você comia carne. Não é porque você ficou um mês sem comer que chegou nesse ponto. Tá? O nível ideal para B12 é,
vamos botar um número redondo, acima de 500. Olhou lá no resultado do exame de sangue, tem que estar acima de 500. Se está abaixo disso, precisa suplementar, né? E aí é dose de tratamento. Dose de tratamento tem que individualizar com um profissional, bababá. Criança, como é que é criança? Né? Criança pode virar vegetariana, porque criança pode ficar sem carne, criança pode ficar sem carne, criança pode ficar sem ovo, né? sem Eu leite. bastante você também, né, Fê? Sim, 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 muito. Todas as fases. É muito comum o pediatra falar que tem que dar ovo pelo menos, ou pelo menos o peixe, né? E não precisa mesmo. Teve uma pergunta lá no início, pessoa que come arroz, feijão, carne, salada, como é que substitui a carne? Não precisa, a Rê falou isso, tá? É só tirar a carne, de repente você come pouco feijão, que eu vejo que as pessoas comem muito pouco feijão, né? Assim, pelo menos, e acha que está comendo muito, né? Porque acha que é calórico, que vai engordar. Exato. Gente, pelo menos uma concha de feijão, tá? Uma concha grandona, sem contar o caldo, só do grão. Isso aí, Rê. Pelo menos 2 vezes por dia, tá? Isso para todo mundo e às vezes precisa mais, tá? Sim. Então, criança pode sim, é só adequar, né? A substituição é parecida, o pratinho tem lá, tem aqui no nosso Insta dos médicos vegetarianos, tem no meu Insta, no Trovec Consultório, como é que monta o pratinho da criança, tá? Sim. E B12, então, que a Rê falou. Aí a suplementação, só perguntaram, tem intramuscular, tem sublingual, tem cápsula. Então, isso aí varia, tá, gente? Inclusive, tem vários tipos de B12. Algumas pessoas podem ficar com espinha. Tudo isso a gente vai avaliando dependendo de cada um. Porque, assim, tem que ver o intestino também. Como que tá o estômago dessa pessoa. Como que tá o intestino. Então, se não consegue ter uma boa absorção porque o intestino tá muito inflamado. Então, gente, não tem como a gente passar uma receita de bolo. Se fosse assim, todo mundo estaria, né? Seria mais fácil, a gente distribuiria. Mas não é, cada um é muito individual. Então, isso também tem que até por conta desse desbalanço que a Rê falou, que quando a gente suplementa, às vezes parece que é fácil, parece que é simples. É simples porque a gente faz isso, a gente estuda tanto isso, né, Rê, que a gente torna a coisa simples. Então, quando a gente pega o exame, a gente já tá com tudo na cabeça, assim, o que a gente tem que fazer, o que uma coisa mexe com a outra. Às vezes eu, né, faço muita medicação manipulada, muito suplemento manipulado. E às vezes o paciente não fala assim, poxa, embora eu explique, né, por que eu estou suplementando as coisas. Poxa, mas o meu ferro tá bom, o meu zinco tá bom. Por que você está botando aqui na fórmula? Aí, né, eu paro e falo, olha, porque quando a gente suplementa uma coisa, vai mexer com o metabolismo do outro mineral, da outra vitamina. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. E com a B12 é muito comum, né? Você faz a B12 e o paciente piora da anemia, né? E aí? Por que isso acontece, né? Então, não é só, vi lá no grupo de B12 que eu tenho que tomar pelo menos 1000 microgramas por dia. Aí começa a tomar. Aí não melhora, ainda piora algum outro sintoma, né? Exatamente. Cuidado, tá, gente? Cuidado com isso, assim, essas dicas que a gente está dando, já dá até para vocês conversarem com um médico que nem sabe nada a respeito. Olha, eu vi que a B12 tem que ser acima de 500. Tem certeza isso aí? Porque é muito comum pegar paciente com B12 baixa que não está suplementando e o médico falou que não precisa. E está com sintoma. E aí que é o pior, né? Exatamente. É difícil, até eu vejo muito essa frustração, e você também provavelmente, né, Fê? Então, eu fui em não sei quantos médicos, eu fui em não sei quantos nutricionistas, e ninguém soube me atender, ninguém soube me abordar, ninguém soube me acolher, só ficava falando tudo que eu tinha que comer. Isso é muito comum. Então, é uma pena mesmo que os médicos e os nutricionistas ainda não estejam atualizados, porque isso é questão de estar atualizado com a ciência, né? Então, é uma pena. Então, eu sei dessa dificuldade, é difícil, é sofrido, a gente sabe que tem esses problemas. Então, às vezes você fala e não adianta muito, mas pelo menos tenta explicar. Fala do grupo, né? Para mostrar, porque aqui a gente resume muito artigo científico, então o médico pode ter acesso a isso. Então, é uma forma também de você de dar essa dica, essa sugestão, porque às vezes a pessoa não sabe, porque isso não está no nosso meio. Mas às vezes ela se interessa e você acaba fazendo essa ação também. Então é muito importante. Lá no nosso site da associação, é abmv.org.br, a gente tem uma lista lá com todos os nossos médicos associados, que são médicos
em sua maioria vegetarianos, mas não são todos, mas são médicos que estão capacitados a atender o paciente vegetariano. E aí tem a lista lá, né, tá, se não me engano, tá por ordem alfabética, e tem o município, o estado. Então você pode procurar lá, né, e assim dar uma facilitada, né? E tá, eu moro no interior, não tem, só tem um médico que atende. Aí você pode, né, falar da associação para esse médico, né? Quem sabe, né? Ele não vai lá, não consulta, e aí, né, deixa de ser um antipatizante para ser um simpatizante, né? Porque não precisa ser vegetariano, gente, mas que saiba. Minha filha veio aqui avisar que tem 10 minutos, Rê. Que eu sempre falo dessa. Então, para procurar um profissional que minimamente, né, seja simpatizante da causa para poder respeitar a sua decisão de não comer carne ou de não comer nada de origem animal, né? Isso é super importante. Bom, ômega 3. Fala um pouquinho, Rê, porque tem muita gente perguntando aqui do peixe, do ômega 3. O ômega 3, uma boa fonte pra gente é o óleo de linhaça. Então pode ser linhaça, chia, mas o óleo de linhaça é mais garantido porque geralmente a gente não mastiga essas sementes, né? Como deveria. Então elas acabam funcionando mais como fibra, que é super importante, mas a gente acaba não acessando o que tá dentro. Então quando a gente usa o óleo de linhaça, a gente tem mais acesso a isso. Aí você pensa, mas é caro. Não é que é caro, né? Mas a gente usa um vidrinho e vai fazendo essa proporção com azeite. Mas quando você já tira a carne, já tira o queijo, você já vai reduzindo, né, esse custo. Então você consegue investir essa diferença que você tem reduzindo o consumo de carne no ômega 3, porque ele é importante, né? E ele não está presente só no peixe, né? Então muita gente acha isso, mas não tá. Com relação ao preço do óleo de linhaça, aí pegar o gancho da Ria. Gente, o que a gente precisa, assim, 5 ml por dia já tá ótimo. É muito pouco, viu? Tem 250 ml. Então, aí é só fazer a conta, né? Então, é assim, sabe? É infinito. Porque o óleo de linhaça é a fonte mais rica de ômega 3. Tem muito mais, chega a ter mais do que 10 vezes a quantidade de ômega 3 do salmão. Né? Eu dou aula em pós-graduação, eu falo isso, eu monto lá a tabela, mostro, os alunos ficam impressionados, né? Os médicos, né? Eles ficam, nossa, porque a gente médico não estuda a tabela nutricional, né? Até a gente começar a trabalhar com alimentação, né, Rê? Então, assim, tem muita quantidade. Então, pode ser caro? Sim. Depende, porque quanto tempo vai durar aquilo, né? O peixe ainda tem a questão da contaminação de mercúrio, né? Que hoje está assim, um problema muito sério. E o peixe, se ele for de cativeiro, ele não tem ômega 3. O peixe, para ele ter ômega 3, ele precisa comer uma plantinha lá, uma alguinha. E se ele é de cativeiro e recebe ração, e essa ração não é enriquecida com ômega 3, ele não vai fornecer, gente, ômega 3. É simples assim, sabe? Exatamente. Então, são coisas que botam na nossa cabeça e que se a gente não começa a olhar para o lado assim da janela, a gente, né, fica meio robotizado. E tem que questionar, né? A gente tem que pesquisar, questionar, buscar por fora. Então, assim, tem tantos estudos, mas a gente realmente tem que ter esse interesse e buscar, né? Para oferecer o melhor para os nossos pacientes, para oferecer o melhor. O que a gente sabe o que as pessoas têm feito nas últimas décadas não está funcionando, né? Então, o que a gente fez foi começar a buscar calma. Então, como que a gente vai fazer isso funcionar melhor? Como que a gente vai fazer para dar mais saúde para as pessoas? Como que a gente vai fazer para que elas não cheguem só lá com 50 anos já doentes, né? Como que a gente pode deixar a vida da pessoa que tem 15, 20, 30, 40 anos melhor? E é isso que a gente faz com todas essas orientações. É legal, gente. Mas assim, então pesquisem, gente. A gente tem tanta informação, a gente tem um grupo que a gente coloca aqui todos os artigos, vai resumindo e coloca a dica. Nos nossos Instagrams a gente também coloca um monte de dica, sugestão. E quando você procura, no próprio site tem um monte de dica. Então, é realmente questionar. Eu acho que a gente está vivendo um momento de questionamento. E muita gente está querendo mudar a alimentação nesse momento, porque está questionando, nossa, como que isso aconteceu? Como que a gente veio parar aqui nesse isolamento? E aí começa a perceber a relação do consumo de produtos de origem animal, né? Que não é a única doença. Então, essa é um presente, gente. É uma oportunidade para a gente realmente repensar todos os nossos consumos, né? Todo o nosso consumo sobre tudo, não só alimento e tudo mais. Então, saibam que existe respaldo, existe ciência por trás da alimentação baseada em planta, alimentação
vegana saudável, né? E que pode ser o melhor para você, mas tem que ser bem orientada, né, nas proporções, etc., que a gente está falando. Mas ela é adequada para todo mundo, em todas as idades, todas Inclusive as fases da criança, vida. E gestante, idoso, ata tá? todas as fases da vida. Bebês, E minha todo gestante... mundo. Não, e acho que você fez isso também, né, Fê? As minhas gestantes, elas não têm azia, elas não têm É, inchaço. É assim, é outro, porque você não está inflamado. É um corpo como deveria funcionar no auge. Então, isso é possível e pode ser o melhor para você. olha, Quando quem puder. falou do site, o site é a ABMV, que é a Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos. Os artigos são só para quem é associado. Quem Uhum, pode se associar? Quem quiser, tá? Tem lá diversas categorias de associados uhum, e é importante a associação para que a gente consiga manter o nosso Instagram, né? Porque a gente precisa pagar um designer para fazer nossas artes, né? uhum, A gente tem um contador, a gente já está programando de fazer nosso primeiro congresso. Agora o coronavírus vai dar uma mexida nisso aí, mas a Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos, é isso, uhum. tá? .org.br, só que é abmv.org.br, para quem quiser entrar. Sim. Canal no YouTube, a gente vai colocar lá essa live de hoje. As Uhum, outras que a gente já fez nas outras semanas já estão lá para quem quiser. uhum. A gente está começando a movimentar o YouTube agora. E é isso, gente. Mandem mais dúvidas. Se quiserem outras lives sobre isso, a gente está Uhum. programando de fazer outras. A gente traz a Legal. rede novo Isso, a gente vai e falando a mais. gente faz aí. Na terça-feira tem outra live sobre coronavírus com uma Uhum. infectologista. Então vai ser super, super, Bem legal. super, super legal para a gente tirar as dúvidas aí, né? Vacina, máscara, né? Como é que pega, como é que não pega, tudo Uhum. mais. Rê, vê aí, finaliza aí. Muito obrigada, muito bom estar com vocês, estar com todo mundo. Eu sei que tem bastante dúvida, eu vou ver se eu vou pegar todas essas dúvidas e fazer algum vídeo também para colocar no IGTV, porque são dúvidas muito comuns mesmo, né? Então, quanto tomar? E a gente conversou sobre isso, né? Às vezes a gente acha que já passou uma informação, mas sempre tem gente nova chegando. Então, como é importante a gente fazer mais lives, fazer mais eventos como esse, para que vocês participem e vão realmente passando as dúvidas para vocês, que é essa a intenção, que a gente consiga passar o máximo de informação que a gente conseguir. Então, vou fazer esse planejamento. Vi que bastante gente tem pacientes que eu vou encontrar essa semana também, aqui acompanhando com a gente. Obrigada por todo mundo que participou. Agora os atendimentos estão sendo online, né, Fê? Então, nem que a gente quisesse, a gente se veria. Agora a gente se vê por vídeo só, né? Agora, felizmente, né, o nosso Conselho Federal de Medicina autorizou que a gente faça Exato, as consultas online, né? Nada como uma epidemia para mudar a cabeça deles, né? E exato, aí a gente está fazendo atendimentos online, né? E exato. é isso aí, até que a gente possa voltar ao nosso consultório presencial, né? Eu gosto mais do contato olho no olho. Mas Eu também, mas ao não. mesmo tempo a gente está conseguindo acessar mais pessoas, né? Que moravam em outros lugares. Porque quanta gente, Sim, né, sim. fala, ó, você mora na minha É, cidade não tem ninguém. Então agora realmente a gente consegue chegar. Que bom. exatamente. Muito Gente, bom. adorei. Até a próxima, Rê. Vamos Um marcar beijo. outras, gratidão. Vamos. Vamos Boa marcar semana. mais, tá bom? Tá bom. Boa semana Beijo para você. Espero para vocês você. nos stories, na vida, nos próximas lives. Beijo a Beijo. todos.